Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa agora com um acidente que custou a vida de um ciclista no Rio de Janeiro. Ele foi atropelado por um caminhão. Infelizmente, acidentes assim se tornaram rotina nas ruas cariocas nos últimos dias. O motorista do caminhão deveria seguir até o retorno, mas atravessou a faixa amarela. O caminhão, ele fez a manobra proibida mesmo. Ele desceu de lá e entrou aqui em alta velocidade. A manobra teria surpreendido o ciclista. A parte de trás do caminhão passou por cima da bicicleta. Aí foi quando ele já caiu ali desfalecido ali na rua ali, cara. O motorista Cleison Gomes Ferreira, da Companhia de Limpeza Urbana, foi indiciado por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Já são 5 ciclistas mortos em acidentes no Rio desde o mês passado. As outras 4 vítimas foram atropeladas por ônibus. E não é difícil explicar o motivo de tantos acidentes. Nas ruas, flagrantes de imprudência por todos os lados. Esta bicicleta quase acerta em cheio a família que caminha despreocupada na ciclovia. Quase que ele batia. Mas vamos combinar, você estava no espaço dele. É verdade, eu estava errado. Essa rua movimentada da zona sul do Rio tem 5 faixas para carros. Qualquer descuido aqui pode ser fatal. Para diminuir o risco de acidentes, até foi instalado um sinal luminoso exclusivo para bicicletas. Mesmo assim, tem ciclistas que preferem se arriscar entre os carros. O casal ignorou o sinal vermelho e seguiu pelo asfalto no espaço dos veículos, bem ao lado da ciclovia. Este funcionário público pedala há mais de 30 anos. Para ele, o desrespeito às leis de trânsito dificulta uma convivência pacífica nas ruas. Falta um pouco mais de, digamos, entrosamento, tanto entre as pessoas, os ciclistas, pedestres e carros. Respeito. Um grupo de punk suspeito de agredir nordestinos foi preso em São Paulo. Há indícios de que os agressores tenham espancado as vítimas por intolerância. Sem perceber que era gravado, um dos rapazes demonstrou preconceito. Me defendo mesmo com faca, só que em inglês, o que tiver pedra, o que tiver na minha frente eu me defendo. Na entrevista, eles se defenderam. Os caras vieram com um calibre enorme, uma pá, porque a gente foi confundido com neonazista. Olha a minha calça para eu ser confundido com um neonazista. Mas o grupo de punks estava armado com faca e soco inglês. Os 5 amigos confessaram que passaram a noite bebendo e, mesmo algemados, debochavam da situação. Os 4 pedreiros, 3 irmãos e um primo, deram uma versão bem diferente. Com marmitas na mochila, contaram que estavam a pé, a caminho do trabalho, quando os punks iniciaram a pancadaria. Eles falaram nada, só batia aí, nós correndo, eles batendo em nós e peguei uns pedaços de pau e não falavam nada não, só batendo mesmo. A briga aconteceu nessa rua. De acordo com os pedreiros, quando eles começaram a ser agredidos, tentaram correr, mas foram seguidos. Os trabalhadores pegaram madeiras em um depósito para se defender. Guardas municipais que passavam por aqui viram a confusão e interromperam as agressões. Se a polícia não tivesse chegado, eles tinham furado a gente, tinham feito alguma coisa. Um dos punks já tinha passagens pela polícia por agressão. Os operários vieram do Piauí para São Paulo há poucos meses, em busca de emprego. Não dá certo não, é dar vontade de voltar embora, que isso aqui é muito violento aqui. O grupo de punks prestou depoimento até agora há pouco. Os agressores assinaram um termo circunstanciado e devem ser liberados ainda esta noite. Um homem foi vítima de sequestro relâmpago em São Paulo e só foi libertado com a chegada da Polícia Militar. A quadrilha era formada por adolescentes. Horas depois do crime, uma adolescente de 15 anos foi à delegacia atrás de notícias dos colegas apreendidos. Acabou reconhecida como uma das integrantes da quadrilha. Nos chama a atenção exatamente por 2 meninas com uma capacidade, com certeza, intelectual aí para estudar, trabalhar, e estão envolvidos aí na prática de crimes com outros indivíduos. Por volta das 7 da manhã, um contador de 52 anos passava com este carro por uma rua da zona oeste de São Paulo. Quando ele diminuiu a velocidade, 5 adolescentes entraram na frente do veículo e renderam a vítima. Um dos jovens assumiu a direção, enquanto o grupo tentava fazer saques em caixas eletrônicos. Como não conseguiram, os adolescentes levaram o homem até a comunidade de Paraisópolis. Lá, a PM suspeitou do veículo. Quando a vítima desceu do veículo,
ela já veio pedindo socorro, agradecendo. Essa arma e munição calibre 32 estavam com um dos menores, de 15 anos. Testemunhas contaram que um dos adolescentes chegou a disparar contra o vidro do carro, mas o revólver falhou. Os detidos confessaram ter participado de outros crimes na mesma região. Dessa vez, eles vão para a Fundação Casa. Uma das jovens é irmã de um bandido que atuava na mesma região. Conhecido por Lafon, ele tinha 3 mandados de prisão por roubo. Foi pego 2 semanas atrás. Na madrugada deste sábado, a polícia prendeu Leandro dos Anjos Silva, de 29 anos, neste carro roubado. Com ele, a polícia encontrou uma arma e 2 adolescentes que participaram do crime. Os 2 de 14 e 15 anos, eu acho um absurdo. Em discussão no Senado, o novo Código Penal deve incluir punição para quem abandona animais de estimação. E já não era sem tempo. Em São Paulo, por exemplo, donos que queriam se desfazer de cães e gatos fizeram de alguns locais da cidade verdadeiros pontos de desova. Criar cães e gatos não faz parte da cultura indígena, mas nesta aldeia, na Grande São Paulo, a população de animais é quase do tamanho da de índios. São mais de 400 bichos, todos abandonados ali na calada da noite por outras pessoas. Joga, eles deixam na caixa, no saco, até estão machucando as crianças, é perigoso machucar ou matar as crianças aqui. Além da aldeia, esta ilha no meio da represa Billings, na zona sul de São Paulo, também é usada para o abandono de cães. Moradores da região afirmam que, em média, 100 animais por mês sejam deixados ali à própria sorte. Um crime que a lei não consegue punir. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma cidade saudável deve ter um cão doméstico para cada 7 habitantes. São Paulo tem um animal abandonado para cada 5 pessoas, o que é muito grave. Situação que se torna ainda pior quando os órgãos responsáveis alegam que não podem tirá-los das ruas. Só na cidade de São Paulo são 2 milhões de cães e gatos abandonados. O Centro de Controle de Zoonoses até castra, vacina e dá vermífugo aos animais. Mas diz que só pode recolher os que oferecem riscos à população, como os cães com doença incurável e os que costumam atacar as pessoas. A Comissão de Proteção e Defesa Animal da OAB afirma que o problema não tem solução a curto prazo e não se pode jogar para o poder público a responsabilidade de cuidar dos bichos abandonados. Nós, seres humanos, retiramos os animais do seu ambiente natural e os trouxemos para viver conosco. Nós agora podemos simplesmente, de uma forma muito simplista, dizer: eu não quero mais, ou eu vou me mudar para um apartamento, lá não aceita esse animal. Eu preciso de alguém que simplesmente dê uma solução. Não, a responsabilidade é minha. Eu peguei aquele animal, eu acolhi. A Justiça manda uma financeira interromper a cobrança de uma cirurgia plástica que terminou em desastre. A denúncia sobre o médico que oferecia empréstimos e deformava pacientes foi feita numa série especial do Jornal da Record. Lesão corporal gravíssima por deformidade permanente. O IML confirma o que mostrou nossa reportagem especial do dia 3 de abril. O laudo indica a situação de mulheres que hoje vivem com as consequências desastrosas do que deveria ser a realização do sonho de um corpo mais bonito. Você parcelou em quanto? Eu parcelei em 48. Você ainda está pagando? Estou pagando. Gilvânia financiou a cirurgia com um banco que tem acerto com o médico. E venda casada é ilegal. E mesmo com o resultado que foi desastroso, não dá para simplesmente suspender o pagamento porque a dívida é com o banco. O médico já recebeu. Com ele tá tudo certo. Tá tudo certo. O cirurgião plástico é este homem que não deu a entrevista sobre a denúncia de erro médico. Mas a primeira vitória importante nos tribunais, parar as cobranças, Gilvânia e o advogado conseguiram. Essa é a liminar, é a decisão do juiz que permite a Gilvânia que não pague mais as prestações da cirurgia. Ele considerou fotos, documentos e também a reportagem exibida com exclusividade pelo Jornal da Record. Ela se comprometeu por 36 meses, quase 50% do seu salário, para realizar seu sonho e acabou numa situação deplorável. Já Ana Paula fez empréstimo com um amigo para financiar a cirurgia, o que dificulta a suspensão das parcelas na Justiça. A defesa quer indenização e já apresentou documentos ao Conselho Regional de Medicina, que vai apurar a denúncia.
Os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro concentram o maior número de casos de abuso sexual de crianças. E este ano, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos recebeu mais de 10 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Foi entre a infância e a adolescência que esta garota quase desistiu. Eu não saía mais na rua para brincar, o comportamento na escola mudou, minhas notas mudaram, tudo mudou. Aos 13 anos, foi abusada e violentada por um amigo próximo, considerado um parente. Destrói uma família, destrói uma expectativa de vida, destrói tudo. Em quem você vai confiar? Nem na minha mãe eu confiei, eu fui contar para ela um ano depois. É uma amostra da violência contra crianças e adolescentes, o que geralmente acontece dentro de casa. 90% acontece dentro da família, no seio da família. Um tio, um avô, um primo, um pai, um padrasto e professores também. As vítimas dão sinais discretos de que foram molestadas. São Paulo e Rio de Janeiro são os estados que mais registram relatos de abusos contra crianças e adolescentes. Só que neste ano, em todo o país, houve crescimento no número de denúncias. Esta ONG de São Paulo faz campanhas de prevenção e recebe vítimas de abuso. É difícil encontrar alguém que te compreenda, te entenda e te apoie. Ser abusado já é ruim. E manter isso só para você te corrói mais ainda. Foi com o apoio do grupo que ele reconheceu que estava passando de vítima a agressor. Conforme o tempo foi passando, eu comecei a abusar do meu irmão mais novo. Isso me pesa muito na consciência, sabe? Mas na hora era uma coisa tão certa que eu estava fazendo. Ele aprende a viver novamente, né? A conviver com o fato, mas não tem um fim. Três assaltantes armados foram presos em São Paulo depois de sequestrar a gerente de um supermercado. Eles levaram a mulher até a loja e a obrigaram a abrir o cofre. Um funcionário foi trancado no banheiro e de lá ligou para a polícia. Um avião de pequeno porte derrapou no momento do pouso no aeroporto Campo de Marte, zona norte de São Paulo. Uma falha no freio pode ter provocado o acidente. 4 pessoas estavam na aeronave. Ninguém ficou ferido. Em Porto Alegre, um avião da TAM precisou retornar ao aeroporto Salgado Filho logo depois de decolar. O voo seguia para Brasília e a ex-governadora Ieda Cruzius estava no avião. Subimos e, de repente, deu um estouro. Saiu o comandante rapidamente e disse assim, infelizmente, um pássaro entrou na turbina e nós temos que retornar. Agora, um mau exemplo no Rio Grande do Sul. Um alto funcionário do Detran e uma servidora da Justiça Federal foram detidos dirigindo embriagados. Pois é, mas depois de pagar a fiança, eles deixaram a delegacia e foram para casa. O corregedor-geral do Detran, no Rio Grande do Sul, Anuar Correia de Melo, de 39 anos, foi preso em Porto Alegre dirigindo embriagado. Estava com as vestes descompostas, olhos avermelhados, foi convidado a realizar o teste de etilômetro, se negou. O servidor do Detran pagou uma fiança de R$ 2.500 e foi liberado. De acordo com a assessoria de imprensa da instituição, o funcionário já foi afastado do cargo. Da mesma forma, uma outra servidora pública foi flagrada dirigindo bêbada na capital gaúcha. A funcionária da Justiça Federal perdeu o controle do carro e bateu em equipamentos de uma obra. Ela se negou a fazer o teste do bafômetro e foi levada pela Polícia Militar para a Delegacia de Trânsito. Depois de pagar fiança, também foi liberada. Em Belo Horizonte, foi um agente penitenciário que provocou um acidente ao dirigir embriagado. Hoje a tolerância, para quem bebe e dirige é zero. Detido, Giovanni Miranda ainda provocou confusão na delegacia. Mas que palhaçada não, vocês vão ficar me filmando aqui, velho? O teste do bafômetro confirmou a embriaguez do motorista. 15 vezes o valor máximo permitido. Dificilmente você deixa de ver as pessoas arrependidas nessas situações e o rosto de alguns deles mostrou isso nessa reportagem também, mas infelizmente continuam fazendo de novo. Né? Pois é, alguns especialistas que eu já conversei sobre esse assunto dizem que aqui no Brasil, apesar de ter se aumentado as punições, ainda são muito pouco. Nos Estados Unidos você vai preso. Não sai dali na hora, né? E olha aqui, um jovem de 20 anos morreu depois de ser baleado durante um show. Foi numa feira agropecuária em Goiânia. O tiro foi disparado por um policial civil. O cantor Lucas Luco se apresentava para 40 mil pessoas.
De repente, começa a confusão. Os fãs correm desesperados e deixam o local. Sem perceber, Lucas continua cantando. Segundos depois, é avisado pela organização do show e deixa o palco. Parou. Este outro vídeo mostra o atendimento dos bombeiros. Luan Oliveira, de 20 anos, é colocado na maca, mas ele morre no hospital. Ao saber da notícia, o cantor Lucas Luco cancela o show e pede paz. Eu só peço isso, mais paz, por favor. Tá bom? Eu amo vocês, Goiânia! O atirador é o policial civil Levi Moura de Souza. Após o crime, o autor do disparo se apresentou à polícia e foi liberado. Ele disse que se defendeu de uma tentativa de assalto de Luan, a vítima. Mas testemunhas contam uma versão bem diferente. Todo mundo saiu correndo, só que o Luan correu pro lado errado. Ele correu pro lado policial. Foi a hora que ele pegou e deu tiro nele. Este outro rapaz disse que Luan se assustou com o disparo. Aí o Luan gritou, ai, esse cara é doido, ele me acertou. No velório do jovem, amigos e parentes estavam revoltados. A família está inconformada, não só pela morte do Luan, pelo falecimento do Luan, também pela forma que estão colocando o Luan, estão degradando a imagem do Luan. A polícia vai abrir um inquérito para apurar a atitude do policial. Levi de Souza já responde a um processo por homicídio. A Coreia do Norte disparou 3 mísseis em direção ao Japão. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa sul-coreano. O exército do país reforçou a vigilância na região da fronteira com o vizinho do norte. O governo do Japão declarou que nenhum dos mísseis de curto alcance atingiu o território japonês. Em Moscou, o trem de pouso de um Boeing pegou fogo logo depois da aterrissagem. Os 140 passageiros foram retirados às pressas do avião. Ninguém ficou ferido e o incêndio foi controlado. Protestos contra o governo terminaram em confrontos na capital e no sul da Turquia. Manifestantes jogaram pedras contra a polícia, que reagiu com jatos d'água e bombas de gás. 5 pessoas ficaram feridas. A população culpa o governo por não evitar os atentados que deixaram 50 mortos no último sábado. O exército sírio realizou bombardeios violentos perto da capital Damasco. Segundo o governo, os ataques mataram terroristas e destruíram fábricas de bombas da oposição. Grupos rebeldes assumiram o controle de 4 cidades no centro do país, que eram reduto do presidente Bashar al-Assad. Agora vamos mudar de assunto? Vamos, Eduardo? Vamos, estou precisando. Entre uma cena e outra, bate-papo e muita descontração, uma delícia. É assim nos bastidores de Dona Xepa, a nova novela da Record que estreia na próxima terça-feira, às 10h15 da noite. Tá prometendo essa novela, hein? Muito. E daí você imagina o seguinte, o clima animado lá das gravações entre os atores acaba sendo uma chance de quê? Daquele colega de trabalho acabar virando um grande amigo. Mesmo para gravar uma cena curta, um time se mobiliza. É o pessoal da técnica, da maquiagem, diretores e atores. Dá trabalho coordenar tanta gente. Você pode botar uma barraquinha para ninguém, o sol não te castigar. E leva tempo. Nas pausas, as brincadeiras tornam o dia mais leve. E fazem dos bastidores de Dona Xepa um dos mais descontraídos que a Record já teve. Quando eu perguntar pra você, quando você crescer vai ser o quê? Grande, não é? Ah, tá, não foi gravando. Aqui, que maravilha tu vai tirar a casa da senhora Xepa? O entrosamento é bom assim, também porque atores já experientes, consagrados, fazem questão de tratar todo mundo com muito respeito e bom humor, às vezes até com carinho. E aí surgem amizades. Ângela e Angélica, uma não vive mais sem a outra. Uma honra cuidar da atriz principal da nova novela da Record. No início eu fui olhando, eu disse, eu quero a Angélica. Ela cuida de mim o tempo todo, não é só vestir. Ela me dá água, ela me dá café, ela me dá carinho, ela me dá apoio. Ela é a minha Angélica. E a mesma coisa ela faz comigo também, né? Ela me ajuda muito. Estou muito feliz, eu agradeço muito a confiança. Todos nós, a equipe toda, né, se sente responsável, né, pelo sucesso, né? Esse compromisso une os profissionais. Até quem trabalha atrás das câmeras sente que vai ser visto a partir de terça-feira. Dedicação e carinho são qualidades da Dona Xepa, a personagem. Eu vou estender sempre as minhas mãos para vocês
sempre. Palavra de xepa. E se tornaram a marca de toda uma equipe. Brinde! Dona Xepa estreia nesta terça-feira, às 10h15 da noite. Você não vai esquecer, né? Então a gente repete também. Olha, Dona Xepa estreia nesta terça, às 10h15 da noite. Não dá para perder. E você vai ver daqui a pouco, em tom de campanha, Aécio Neves é eleito o novo presidente do PSDB. E a chance de ficar bilionário. Loteria nos Estados Unidos vai sortear prêmio de mais de R$1 bilhão. O senador Aécio Neves, de Minas Gerais, é o novo presidente nacional do PSDB. Aécio fez um discurso de candidato e criticou o governo de Dilma Rousseff. O esforço tucano para demonstrar união reuniu Fernando Henrique, Alckmin, Aécio e José Serra no palco da convenção do PSDB, que funcionou como pré-lançamento da candidatura do ex-governador de Minas à presidência. Serra chegou por último. Sem citar a candidatura de Aécio, afastou a hipótese de deixar o partido para disputar a eleição presidencial. Os que estamos aqui hoje estaremos com absoluta certeza do mesmo lado em 2014. Com 8 governadores e quase 700 prefeitos, o PSDB é também a quarta força no Congresso, mas é a primeira na oposição ao governo. Um dos desafios do pré-candidato mineiro será conquistar o eleitorado de São Paulo. Se precisar, ele vai ser o mais paulista dos mineiros. Ao lado do falecido Tancredo Neves, avô de Aécio, o ex-presidente Fernando Henrique foi dos grandes homenageados da convenção. Aécio Neves assume a presidência do PSDB pelos próximos 2 anos, mas em busca da união, divide o comando do partido com vários apoiadores de José Serra. A expectativa é que o cargo garanta a ele visibilidade e projeção para a disputa presidencial de 2014. O senador subiu o tom nos ataques ao governo, antecipando o discurso de campanha. Se tivessem que comemorar os 2 anos, seriam apenas 3 as marcas. Um pibinho ridículo, irrisório e vexatório. A inflação saindo de controle e as obras de infraestrutura estagnadas. A Loteria Americana vai sortear daqui a pouco um prêmio de mais de R$1 bilhão. Esse valor é o segundo maior da história dos Estados Unidos. Lá, como aqui, o imposto de renda acaba ficando com parte do prêmio. Mas, ainda assim, o vencedor deve receber quase R$800 milhões. A chance de ganhar é de 1 em 175 milhões. Imagine, isso significa que é 600 vezes mais fácil ser atingido por um raio do que levar essa bolada. Flagrantes exclusivos da operação que desarticulou a maior quadrilha de produtos piratas do Brasil. E uma visita à Vila das Mulheres dos Cabelos Gigantes. São destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nossa equipe desembarca do outro lado do mundo, na Vila das Mulheres que não cortam o cabelo. Eles chegam a quase 2 metros de comprimento, 1,60, 1,70, mas nem sempre estão à vista. Entenda essa tradição que passa de geração em geração há quase 1000 anos. Exclusivo. Imagens do cerco da polícia, a maior quadrilha de falsificação de CDs e DVDs do país. Nossas câmeras acompanham tudo, antes e durante a operação, para desmontar a fábrica da pirataria. A nova estrela do funk carioca. Até você vai ficar babando. Veja como a MC Anitta transformou a linguagem dos morros, chegou ao sucesso e já é chamada de Beyoncé brasileira. Que agora é a hora do show das poderosas. Você viajaria para Marte só com a passagem de ida? Conheça os brasileiros que se inscreveram para essa estranha aventura. Eu quero fazer parte da história de expandir o ser humano pelo espaço. No Domingo Espetacular, depois do programa do Gugu. Até lá! Daqui a pouco, o presidente Dilma inaugura o estádio Mané Garrincha. E você vai conhecer os vovôs pilotos que dão exemplo no trânsito de São Paulo.
O jogador David Beckham se emocionou ao deixar o campo hoje, depois da vitória do Paris Saint-Germain no campeonato francês. O meia inglês chorou ao se despedir da torcida. O clube não confirma que essa tenha sido a última partida oficial de Beckham. Essa semana ele informou que se aposentaria no fim da temporada. Um holandês garantiu hoje a primeira posição para a etapa do Brasil no Mundial de Motocross, que acontece em Santa Catarina. 100 metros de queda livre e quase 100 km por hora de velocidade. Essas são as duas paixões que unem esses aficionados por adrenalina que vieram num parque de diversões assistir a uma corrida de motocross. Pela terceira vez aqui no Balneário de Penha, em Santa Catarina. Salto, velocidade, derrapagem, o cheiro, o barulho da motocicleta, tudo isso. O coração de quase 10 mil espectadores bateu com o giro dos motores no treino classificatório da etapa brasileira do Campeonato Mundial de Motocross. Tá no sangue, emocionante. Eles assistiram o banho do holandês Glenn Kardenhoff. O piloto driblou a chuva e garantiu a primeira posição na prova classificatória da categoria MX1. Ele diz que não vê problema na chuva e se durante a prova de amanhã as condições ficarem assim, para ele melhor. O brasileiro Jean Ramos sofreu com o mau tempo e ficou apenas em 19º. Com a chuva a pista ficou um pouco mais pesada, favorece um pouco os europeus, que eles estão um pouco mais acostumados com esse estilo de pista. Pois é, assim a expectativa dos brasileiros dentro e fora das pistas é que na corrida de amanhã a tempestade seja apenas de emoção. A presidente Dilma Rousseff inaugurou hoje o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, com um chute inicial do meio do campo. O estádio custou 1 bilhão e 600 milhões de reais e as obras terminaram com um mês de atraso. O Mané Garrincha vai sediar a Copa das Confederações, em junho. Mais de 1.000 soldados do Exército participaram da Operação Ágata entre Foz do Iguaçu e Guaíra, no oeste do Paraná, para fiscalizar a fronteira com o Paraguai. Na Ponte da Amizade, carros, ônibus e pedestres foram revistados. O cantor Netinho apresentou melhora no estado de saúde e já se alimenta por sonda. Dias antes, o músico havia pedido picolés de limão e foi atendido pelos médicos. O artista está consciente e tem assistido a vários filmes. Netinho está internado na UTI de um hospital em São Paulo para tratar problemas vasculares. A última fronteira de um Brasil desconhecido, desbravada pela nova série de reportagens aqui do Jornal da Record. Com a equipe do repórter Vinícius Donola, você vai conhecer mistérios inexplicáveis, povos gigantes e o pesadelo dos ilegais. O drama dos haitianos em plena selva amazônica. 1000 homens na fila, à espera de um prato de comida. É extremamente triste ver seres humanos numa situação como essa, passando fome, necessidade, e já passavam no país de onde vieram. Na falta de um talher, eles usam a tampa do prato de alumínio. Famílias inteiras vivem num abrigo em busca de um sonho. Trabalhar, fazer poupança e mandar dinheiro para as famílias que vivem hoje na América Central e também na África. Um estado brasileiro em situação de emergência. No meio da floresta, o encontro com os índios gigantes. Homens de quase 1,90 m de altura. Um povo de traços delicados, que se veste com túnicas. E uma noite na casa do cacique. Boa noite a todos e até amanhã. Axanincas, como vivem os guardiões da fronteira mais distante. E um mistério que vem intrigando cientistas do mundo inteiro. Quem desenhou essas figuras no coração da Amazônia? Quando? E por quê? Um voo de balão sobre a mata no estado do Acre e a imagem dos geoglifos. A gente se pergunta quantos outros geoglifos não devem existir debaixo aqui da floresta ainda intocada. A partir de segunda-feira, na série de reportagens especiais do Jornal da Record, A Última Fronteira. Eles têm 100 anos ou mais, Eduardo, e mesmo assim não abrem mão de dirigir o próprio carro. E mandam bem, Carla. Cheios de experiência, enfrentam a loucura do trânsito de São Paulo com calma. Reclamam, sim, principalmente do quê? Da pressa dos motoristas atuais. Lúcida, cheia de histórias, aventureira.
O único medo que ela tinha era o de dirigir na frente do marido. Mas por que tanto receio, dona Elisa? Porque ele era um grande motorista. E eu achava que se eu fosse dirigir, eu ia errar e ele achava ruim. Mas depois que o marido faleceu, não teve mais jeito. Dona Elisa tirou a primeira carteira de habilitação e a paixão pelo volante foi tão grande que se especializou, abriu até uma autoescola. Ensinava como é que aconteceu, por que o carro parou. Só que hoje, dividindo espaço com motoristas mais jovens, parece um pouquinho mais complicado. Hoje, o motorista precisa tomar muito cuidado, porque eles não respeitam ninguém. Aos 103 anos, Dona Elisa exibe orgulhosa a carteira de motorista mais recente. Quando dirige, esquece até do problema que tem na perna. Nem dor, nem nada, nem medo, nem nada. Estou tranquila, parece que eu nunca tive nada. Com 50 anos dirigindo pelas ruas de São Paulo, Dona Elisa nunca se envolveu em nenhum acidente de trânsito. Não tem uma multa sequer. E, segundo ela, acredite, por precaução, prefere não fazer nenhum tipo de ultrapassagem, nem mesmo aquelas nada arriscadas. O estado de São Paulo tem 7 condutores com 100 anos ou mais que isso. 5 deles estão na capital, como Dona Elisa e seu Agenor, que nem parece, mas tem lá seu século de vida. O ex-combatente coleciona carteiras de habilitação e é o dono da mais antiga do estado, expedida em janeiro de 34. No trânsito, só se queixa da pressa de muitos motoristas. Não respeitam o sinal, não respeitam nada. Principalmente essa rapaziada nova aí, eles pegam um carro, parece que vão para a lua, né? E do trânsito carregado. Está sempre cheio. Muito carro. Muito caro. Para seu Agenor, dirigir é terapia, faz parte da rotina. Frequento todos quanto é supermercado. Se eles pensam em parar, só se for no sinal vermelho. Enquanto eu tiver 2 pés na cabeça, eu vou dirigir. Se o Detran me der carta, eu vou até morrer. O Jornal da Record está terminando. Outras informações amanhã no Domingo Espetacular. Fique agora com a segunda parte do Melhor do Brasil. Uma ótima noite para você. Boa noite, bom domingo.